Meus irmãos, bom dia, Pai do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos vocês nesse dia. Quero louvar a Deus por vossas vidas, por esta manhã estarmos dispostos a servir mais uma vez ao Senhor. Mais uma vez, quando eu digo assim, não é que deu pausa em servir a Deus. É que chegou o fim de semana, chegou este sábado, em que nós damos pausa na nossa luta diária de trabalho durante a semana. E a partir de hoje, sábado, a gente já sabe que temos o compromisso com o Senhor no fim de semana em servir a Ele. E louvado seja o Senhor, que começamos esse dia com essa pequena reflexão. E eu estou lendo neste momento a Bíblia no capítulo 24 de São Mateus e o versículo 17, em que Jesus chega para aquelas duas e vão caminhando assim, distanciando-se de Jerusalém, seguindo rota e rumo a Emaús, uns 30 quilômetros de distância por aí. E quando eles vão caminhando, Jesus se apresenta dele e faz uma pergunta. Que diálogo, que conversação é essa que vocês têm entre vós e por que estão tristes? E Jesus pergunta a ele. Glória a Deus. Esses dias eu li uma reportagem numa revista, inclusive até a revista Veja, uma revista muito famosa no sentido mundano e político. Fez um comentário e disse que as igrejas em si, ela tem um medidor de crescimento. Tem igrejas que crescem mais que as outras, como a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja assembleia, a igreja Deus é Amor, igreja universal e tantas igrejas, e aí eles veem o número de pessoas que vão acrescentando cada ano nas igrejas. Tem umas que crescem mais, umas que crescem menos, outras que diminuem. O certo é que a Igreja Assembleia de Deus é a maior de todas as igrejas do Brasil. A Assembleia de Deus cresce mais e é a maior de todas. E tem um poder muito influente. A gente antigamente se media a igreja pelo número de pessoas, o crescimento, e o número não só o número de pessoas, mas também o número de influência que a igreja exerce. Hoje, o crescimento numérico, o crescimento qualitativo, de qualidade, e o crescimento de influência. E hoje a igreja tem a sua influência muito grande na política e na sociedade brasileira. Glória a Deus. Voltando à revista. A revista fez essa pesquisa e disse, não é entre eles que está uma concorrência, mas tem um grupo de pessoas que está fazendo com que as igrejas tenham voltado os olhos para outro tipo de crescimento. É o crescimento daquelas pessoas chamadas desigrejadas. Aquelas pessoas que não têm igrejas, mas para congregar, porque deram umas costas. E afirma que deram as costas para a igreja, porque a Jesus continuam servindo. Imagina esses dois no caminho de Emaús. Não eram, vamos dizer que são desigrejados, porque eles não têm igreja. Não tinha igreja naquele tempo. Mas a dinâmica existencial daqueles dois era a mesma, porque eles estavam se distanciando do foco, do centro, que era Jerusalém, onde Jesus havia ressuscitado, Jesus havia sido morto. E o diálogo dele era, nós pensávamos. O critério fundamental que define e qualifica todos os desigrejados é exatamente esse, a decepção. Todos eles, de um a um, se você vai falar com qualquer um desigrejados, a informação é, eu fui ferido, me decepcionei, me enganaram, fizeram algo comigo, eu esperava uma coisa e veio outra. É o que a gente chama de decepção. Os desigrejados e as pessoas que se decepcionam com a igreja são aquelas pessoas que põem uma confiança, vão com um projeto de vida que não tem contexto bíblico. Aí vão na expectativa de que tudo vai dar certo, vai se resolver e terminam quebrando a cara e não era o que ele esperava. Querem logo uma promoção, querem se promover dentro da igreja
querer alguma coisa que não é, e quando a coisa não sucede, vou embora. E aqueles 2 de Emaús iam assim. Nós pensávamos que era ele quem ia de restaurar a Israel. E já é o 3º dia e nada aconteceu. Se bem que tem alguém, veja que tem elementos históricos e contextual que deveria mudar a situação mental daqueles 2. E eles alegam. Se bem que algumas mulheres foram lá e viram os lençóis, mas não viram ele. Também diz que ele apareceu a Pedro, mas a gente não quer saber, ele dizia. A gente pensava que era ele que ia restaurar o reino a Israel. E eles iam caminhando, discutindo, uns contando os seus testemunhos, o que eles viveram e as suas experiências, um entre outro. Aí Jesus repreende e mostra pelas Escrituras e destapa, tira as escamas dos olhos dele e se revela a Jesus, a eles. Se anima, de noite já regressa, já é de noite, eles não chegam lá no seu destino. Então, sendo assim, o Senhor nos reencontrou, vamos renovar-nos. Vamos nos renovar-nos e vamos voltar a congregar. Vamos encontrar os 12 que ficaram lá. Vamos embora para Jerusalém e regressar aos seus caminhos. E Jesus diz, vão todos para Samaria, para Galileia. E quando chega em Galileia, isso é o mais interessante, quando eles estão em Galileia, ali, quando Jesus vai ser assunto aos céus, e eles ainda se atrevem a perguntar, Senhor, será nesse tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? Ainda insiste com essa conversa de que querem de modo tal que as coisas materiais venham em primeiro lugar, que as suas promoções pessoais sobrepassem as espirituais. Não. E eles insistem ainda, mesmo Jesus glorificado, indo ao céu, e eles, Jesus, dá um sinal, aclara, ilumina a gente, dá uma certeza, nos dá esperança. É verdade, Jesus, que tu vai restaurar o reino material, político e social de Israel. A gente vai ter bênçãos materiais, Senhor? Aí o Senhor diz, não é de seu interesse. Não vos compete a vós conhecer os tempos e a época em que o Pai reservou para mostrar o seu poder. Vós, porém, sejam cheios do Espírito Santo e proclamem, sejam minha testemunha em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Meu irmão, se tu estás no caminho de ser um desigrejado, é porque tu decepcionaste com Jesus ou com alguma coisa, porque tuas esperanças não tinham contexto com o que Deus pode e quer fazer na tua vida em prioridade. Assim que te renova, põe teus pés nos caminhos do Senhor e deixa Deus te encher e te renovar, porque o que Ele vai fazer, ninguém pode pedir. Ele mexe no ouro, na prata, na saúde, nos bens, no patrão, em tudo, na família. Ele é poderoso. Assim que se anime e tira essa tristeza e renova a tua fé em Jesus. Amém? Não se decepcione com o Senhor, porque Ele não decepciona ninguém. Bendito Deus, te dou graças por esta manhã, Senhor, que teu povo, todos nós, sejamos devotados, entregue a ti, Senhor, para te servir e fazer a tua vontade. Eu quero te agradecer por todas as bênçãos que tu tem dado a todos nós, Senhor, os teus servos. Dá-nos um fim de semana glorioso na tua presença. Manifesta a tua graça e a tua glória. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Dê-nos uma vitória grandíssima, Senhor. E renova aqueles que estão fracos, desanimados, tristes, Senhor, e nos reaviva. Nos reaviva para essa tão grande e plena obra que tu tens na vida de cada um. Te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.